Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pelo pastor Geraldo Rangel que se chama Conquista-te a ti mesmo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Geraldo Rangel, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, este esclarecido, vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine, né? Que nos faça entender aquilo que Ele quer dizer ao nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos entender aquilo que a Tua palavra diz, que possamos aproveitar o tempo que temos de disponibilidade para ouvir a Tua palavra, para entender e para aplicar na nossa vida. Me perdoa, Senhor, quando não valorizamos a importância da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então nosso texto bíblico está em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que vocês conhecem muito bem. É o fruto do Espírito Santo. Então eu imagino que a maioria de nós aqui conhece esses versículos. E diz assim, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Então, o nosso versículo escolhido aqui pelo pastor Geraldo Rangel, ele escolheu um versículo em Provérbios 16, versículo 32. Então, é um versículo totalmente diferente do que a gente acabou de ler. E diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que importante, né? Então, de novo, a gente vai tratar aqui do mesmo assunto que tratamos ontem, que é o quê? O domínio próprio. Então, vou repetir o versículo. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Bom, conta-se que o grande imperador da Rússia, Pedro, ele espancou um dos súditos dele até a morte. Ele enlouqueceu, ele perdeu o controle, bateu tanto no homem que aquele homem morreu. E ele disse: eu tenho civilizado meus próprios súditos e tenho conquistado outras nações, porém eu não tenho sido capaz de civilizar-me a mim mesmo e nem me conquistar. Então, assim, ele reconhecia que ele não tinha limite, né? Então, apesar de ele ser um grande lutador, de ele ser um grande imperador, e apesar de ele conquistar outros povos, ele não conseguia se dominar. Ele não conseguia conquistar o seu próprio coração. E muitas vezes não acontece a mesma coisa com a gente. É que nem o apóstolo Paulo falava, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, muitas vezes a gente se surpreende de que jeito? Percebendo que a gente não tem controle nenhum, sem nenhum autocontrole. Fazemos coisas que depois nos arrependemos, falamos coisas que depois vimos que não deveríamos ter falado, mas aí já foi, né? Por quê? Porque faltou autocontrole. Então a gente tem que considerar que a tendência da mente humana é exagerar, é desequilibrar, é não ter domínio próprio. Isso aí é do ser humano, é natural do ser humano. E isso nasce aonde? Lá quando Adão e Eva pecaram, lá no pecado original, ali começou a nossa natureza pecaminosa. Então, a gente tem que entender que essa falta de controle faz parte de nós.
Como você conquista a si mesmo na administração do seu dinheiro, no uso da sua palavra, seu tempo a usar as redes sociais, no pensamento, no temperamento, nos apetites. Então, essa é a pergunta que não quer calar. Como? Como é que você dá conta dessas coisas, né? Já que o pecado faz parte de nós, esse pecado de não se controlar. Então, a gente tem que pensar, puxa vida, como é que eu falo? Será que eu sou rude com as pessoas? Será que eu falo que eu não deveria? Será que eu gasto dinheiro que não deveria porque eu não tenho controle? Ah, põe no cartão, parcela e depois é que vem o problema. Será que eu fico um tempão vendo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e aí esqueço das minhas obrigações e depois me arrependo? Será que eu fico olhando pornografia e depois falo, nossa, não deveria ter feito isso? Será que nós temos feito isso? Como que a gente tem lidado com essas coisas? Então, irmãos, certamente, quando Pedro, o grande o imperador da Rússia, disse que ele conquistava o mundo, mas não conseguia conquistar a si mesmo, é isso, disso que nós estamos tratando aqui. Não é fácil a gente se conquistar. Mas, se Deus, por meio da sua palavra, diz que isso é possível, a gente tem que se empenhar em cumprir esta missão. Porque se o Senhor falou que é possível para nós termos autocontrole, sim, é possível. Só que nós temos que buscar isso através do Espírito Santo, através do nossa conexão com Deus, sendo apoiado por Ele para nos conduzir para aquilo que é necessário que nós façamos, né? Então, a gente precisa se conhecer, ter um autoconhecimento de nós mesmos, renunciar ao nosso controle e deixar o controle nas mãos de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai passear, chama Jesus Cristo para entrar no carro, só que em vez de ele ir dirigindo, a gente põe ele, no banco do carona. Tipo, fica aí, tá? Não abre sua boca, não. Isso não é fazer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor quando Ele realmente cuida de todos os aspectos do nosso viver. Quando nós entregamos tudo na mão dele. Então, quando a gente é dominado pelo Espírito Santo, a gente não vai ser escravo de outras coisas. Nenhuma dessas coisas que foram mencionadas, a gente não vai ser escravo. Nada disso vai nos dominar. Nem dinheiro, nem a palavra, nem palavras nossas, né, malditas, nem rede social, nem temperamento, nem apetite. Nada disso vai nos escravizar. O autocontrole que a gente precisa só vai ser obtido debaixo do controle do próprio Deus. Se não estivermos pautados no controle de Deus, nós não teremos a mínima condição de obtermos sucesso. Então, se você tem problema com autocontrole, não desanima. Não, quem não, né? Quem não perdeu a paciência, quem não perdeu o controle, quem não falou que não devia, quem não gastou mais do que podia, quem não perdeu tempo que não deveria ter perdido. Mas põe isso na sua cabeça, irmão. Pode ser uma tarefa muito difícil, o autocontrole. Mas, glória a Deus por isso, sob o auxílio do Espírito Santo, você pode conquistar-se a si mesmo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, Senhor Deus e Pai, concede-nos o domínio próprio em Cristo. Amém. Essa é uma oração que nós devemos fazer. E quando a gente perde o autocontrole, quando a gente perde o domínio próprio, a gente perde um monte de coisa. Perde a oportunidade, inclusive, de se calar. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com meu abraço de ursa diária, fraternal. Um abraço diário fraternal, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrar também os irmãos que, como está lá em Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E lógico, né, irmãos?
terão a possibilidade, terão a condição de conquistar-se a si mesmo, porque estarão sob o domínio, sobre a égide do Espírito Santo. Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.